Nós estamos iniciando hoje, com este dia, a quarta-feira de cinzas, um tempo precioso para a nossa igreja, um verdadeiro sacramental, um chamado à união e ao encontro interpessoal com Jesus Cristo. Porque o nosso encontro com Jesus Cristo não deve ser conceitual, deve ser interpessoal, porque ele é uma pessoa, como nós também somos. Só que ele é uma pessoa e é também Deus. E a igreja, com este dia, inicia esta caminhada de preparação para a Páscoa, que é a maior solenidade da nossa liturgia. E o tempo chamado de Quaresma, a gente tem que se identificar com Jesus, que também fez uma Quaresma. Passou 40 dias no deserto e lá ele fez jejum, ele se aproximou do Pai e ele venceu tentações. A quarta-feira de cinza se caracteriza por um dia de jejum, de penitência e pela imposição das cinzas, que não deve ser um mero teatro. Nós devemos entender muito bem o que significam as cinzas. E as cinzas está na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, né? A gente está lembrado daquela história do nosso amado rei Davi, que depois que pecou o adultério com a Bersabeia, esposa de Urias, ele foi chamado à conversão por Deus através da boca do profeta Natã e reconheceu o seu erro, caiu em si. A Quaresma também é para a gente reconhecer os nossos erros e cairmos em si e voltar para Deus, para a união com Ele. E nesse momento Davi se deitou na cinza como sinal de penitência, se vestiu de saco como sinal de penitência. A rainha Esté também, quando foi fazer o pedido ao rei Xerxes para libertar o seu povo judeu, não deixar que fossem trucidados, ela também se vestiu de saco, ficou na cinza e rezou, e o rei a atendeu. Então o profeta Davi, ao cair em si, compõe o Salmo 50. Senhor, piedade de mim, misericórdia. Por isso que é também o Salmo de hoje. E a gente sabe que ele se converteu e foi perdoado. Então, este é o sentido da cinza. Nada de teatro. A cinza é para nos lembrar que nós entramos no tempo de conversão, no tempo de penitência, para aprofundar o nosso encontro interpessoal com Jesus. O tempo da Quaresma se caracteriza por 6 domingos, porque o 6º domingo já é o domingo de Ramos, mas ainda está dentro da liturgia quaresmal, porque a Quaresma só acaba na Quinta-feira Santa, a meio-dia. Na Quinta-feira Santa, à tarde, com a missa in scena Domini, da ceia do Senhor, com o lava-pés, que também não pode ser um teatro. O lava-pés nos ensina o serviço e o amor extremo. O próprio Jesus explica o sentido. E a gente inicia ali o Tríduo Pascal. Então, o domingo de Ramos é o 6º domingo da Quaresma. O primeiro domingo e o segundo domingo da Quaresma têm o mesmo tema, seja no ano A, B ou C, que é o ano que nós estamos vivenciando neste ano de 2025, é o ano C. Então, o primeiro domingo da Quaresma, nós vamos ver Jesus no deserto, fazendo a sua Quaresma, sendo tentado pelo demônio. Tentado naquelas 3 coisas das quais nós somos mais tentados: o ter, o ser e o poder. E é interessante que Jesus não dialoga com o demônio. Ele sempre responde citando a Sagrada Escritura, para nos ensinar a vencer as tentações. O segundo domingo da Quaresma se caracteriza pelo evangelho da transfiguração do Senhor. Se o primeiro domingo mostrou o lado da luta, da cruz, o segundo domingo nos mostra o lado da glória, que é o que vai acontecer no Tríduo Pascal: cruz e glorificação. Então, Jesus, ao se transfigurar, antecipa para Pedro, Tiago e João, com a presença do Antigo Testamento, Moisés e Elias, que ele é o Senhor que nos dá a vida nova. Então, a transfiguração nos lembra que a gente, pelo batismo, já iniciou o processo de transfiguração. E que a Quaresma é o tempo precioso para a gente voltar, se converter, se confessar, pedir perdão ao próximo também, se for necessário,
e entrar de novo nesse encontro com o nosso Senhor. O terceiro domingo da quaresma, o quarto e o quinto, eles são diferentes, no ano A, B e C. Neste ano C, nós temos uma quaresma penitencial. O terceiro domingo, nós vamos ter aquele evangelho da parábola da figueira, onde Jesus diz que a figueira não dava frutos, mas para atender o pedido, ele vai deixar mais um ano para que se coloque adubo e para que a figueira dê frutos e não precisa ser cortada. É o que acontece conosco. Nós estamos no tempo precioso do adubo para poder nós darmos frutos bons e não sermos cortados e irmos ser queimados. Este é o terceiro domingo. O quarto domingo da quaresma deste ano C, nós vamos ter o evangelho do filho pródigo, que eu acho melhor dizer pai pródigo e do filho arrependido, né? O filho só voltou para o pai quando caiu em si. Caiu em si é reconhecer a culpa. Então ele volta para o pai e o pai o recebe com um abraço amoroso, assim como Deus nos recebe. Sempre que a gente se arrepende e pede o perdão da igreja, Deus nos perdoa e esquece. E o quinto domingo da quaresma vai ser aquele evangelho da pecadora pública que aqueles fariseus queriam apedrejá-la. E que Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, que nós possamos também não olhar para as faltas dos outros, nem julgar os outros, mas olhar para as nossas faltas e entrar no caminho penitencial de conversão. E o quinto domingo da quaresma é o próprio domingo de Ramos, que já nos coloca no contexto da Semana Santa. Então, esta é a minha mensagem este ano para aqueles que são meus seguidores aí do meu canal do YouTube. E eu peço que, se vocês gostarem, vocês deem aí o like e comentem e também indiquem para os amigos de vocês.